mas nós somos diferentes, somos individualidades diferentes. Mas se Deus permite que a gente esteja junto, aqueles que têm já alguma evolução, que a gente sirva de exemplo para eles, que a gente tenha compaixão. Então a gente vê o exemplo de Jesus na cruz. Jesus, quando estava na cruz, ao lado de 2 ladrões, ele não hostilizou, ele não largou, não deixou de lado. Muito pelo contrário. E um dos presos pediu para ele, para quando ele entrasse no reino do céu, ele o ajudasse. E assim Jesus o fez. Então, a gente vê que é possível sim, que o amor tudo pode, o amor tudo constrói. Mas voltando aqui para a carta, né, a carta do divórcio, quanto tempo nós aqui, né, no Brasil especificamente, demoramos até essa carta de divórcio? Eu me lembro que a minha mãe, na época, era o desquite, não tinha o divórcio, era o desquite. E a mulher desquitada, meu Deus, sofria demais na sociedade. Sofria demais. Então, quando ele diz aqui que o que Deus juntou o homem não separe, mas existe a carta, né, para dar o direito, justamente porque nem sempre nós honramos com o nosso compromisso. Nem sempre nós respeitamos o lar ao qual nós convivemos. Nem sempre nós temos amor. Então, imagine se não tivesse essa lei, imagine se não tivesse essa carta, se não tivesse esse direito, quantos crimes ainda, num número muito maior, iriam existir dentro dos próprios lares. Hoje ainda, quantas violências domésticas nós passamos. Então imagine a pessoa ser condenada a viver eternamente ao lado de uma pessoa, eternamente durante essa existência, ao lado de uma pessoa que não existe amor, não existe respeito, não existe tolerância, não existe nenhum tipo de vamos dizer assim, condições de conviver dentro de um mesmo espaço. Então, graças a Deus, e eu que eu diga, olha, eu já passei por alguns divórcios que não imaginava que iria passar, mas precisei passar por essas experiências. Quando eu vi o tema, eu disse, meu Deus, isso é para mim, isso é para mim, né? Passei por alguns divórcios, é fácil? Não é. Toda separação é muito dolorosa, traz um estresse muito grande. A separação de um estresse, ele é maior do que o estresse provocado por um luto, por uma perda de um ente querido. Imagine só. Ele afeta mais do que a perda de um luto, o sofrimento por um luto. Não é interessante isso? Vejam só. Então é muito difícil, não é fácil não, né? Aí meu irmão chegou para mim na última vez da noite, agora parou, né? Eu disse que parou o que ainda? Eu estou viva ainda. Estou viva. Aí cheguei com meus filhos no grupo, voltei para a pista. Manhã, tá bom, tá bom nada, vamos em frente, a vida que segue, né? Vida que segue. Então, são experiências de vida. Fazer o quê? A gente vai morrer, se acabar e ficar com uma pessoa que não respeita mais a gente? Onde não existe mais amor, não existe fraternidade, não existe tolerância, não existe nada. Então você vai se desgastar, vai se acabar ali? Não. Você tem que ter coragem para mudar. Coragem. Então hoje o mundo e as leis lhe propiciam essa liberdade, esse respeito pelo ser humano. Como também tem homens que estão altamente infelizes no seu relacionamento. E tem que ter coragem de mudar. Tem que ter coragem de chegar e dizer, não basta, eu mereço ser feliz. Né? Embora a gente sabe que a felicidade ainda não é deste mundo, mas existe o quê? Momentos felizes. Então a vida não é um caos, não é um poço de miséria, de desgraça, não. Aqui nós temos a oportunidade também de vivenciar o amor, sim, né? Então vamos em frente. Então o casamento, ele tem aqui falando, né? O casamento, quando ele é divino, né, é a união dos sexos para a renovação da espécie. E quando ele é humano, as condições que regulam são humanas, variam com os países. Quando ele é divino, vejam só, quando a gente falava antes que existe um planejamento para a gente reencarnar, existe o planejamento também para a gente casar. Existe o planejamento para a gente ter os filhos. E por que tem pessoas que têm um planejamento para casar e não casam?
Tem pessoas que têm um planejamento para casar e casam com uma pessoa completamente, a gente diz assim, a pessoa errada. Porque o planejamento, vamos dizer assim, não é algo que se bate o martelo e vai ser daquela maneira que se planejou. A gente faz um planejamento com uma festa, a gente faz planejamento com um casamento, faz planejamento para isso, mas nem sempre as coisas ocorrem 100% como a gente gostaria que fosse, de acordo com o nosso planejamento, não é verdade? A gente pega um GPS, a gente vai fazer um trajeto aí, liga o GPS. Aí de repente você se distrai e pega uma rota diferente, porque no GPS ele dá a melhor rota. Tem algumas rotas e geralmente ele escolhe a melhor rota, que ele considera que é a melhor, pelo trânsito, dessas fatores, né? Aí você se distrai, e aí você passou naquela rota, o que é que acontece? Ele recalcula a rota, não é? Você não fica perdido e assim, nunca mais você se acha, nunca mais. Não, assim mesmo que é o planejamento nosso, é feito no GPS. A gente tem um planejamento reencarnatório, mas se a gente se desviar daquela rota, existe um recalculamento daquela rota da gente. Está entendendo? Então, você pode se precipitar e casar com uma pessoa que não estava destinada, assim, vamos dizer, no seu planejamento. Como tem pessoas que têm um planejamento para não casar e que casam. Livro de André Luiz, me lembro de um desses relatos, onde o rapaz, ele tinha um planejamento para vir como padre, como celibatário, e nesse celibatário ele iria ter a oportunidade de adotar, se eu não me engano, eram 5 crianças, era um número de crianças, mas que ele iria adotar essas crianças e trabalhar com elas dentro do convento, dentro das condições que tinha ali. E ele precisava ficar a quilômetros de distância de mulheres. Veja só, ele precisava ficar a quilômetros de distância de mulher. Por quê? Por que ele precisava do celibatário? Justamente por que existe ainda hoje? Porque ele precisava ficar um tempo sem ter relacionamentos afetivos e sexuais. Porque ele era um desastre nessa área. Ele era um desastre na área afetiva sexual. Então ele precisava ficar um tempo no celibatário para poder se reorganizar psicamente, moralmente, adquirir novos valores, tudinho, para poder, futuramente, ele voltar a se relacionar com a outra pessoa. E o que é que acontece? Então, houve um planejamento. Aqueles 5 espíritos que ele iria adotar e a tratar como filho, eram espíritos obsessores dele. Eram espíritos que o conduziam e ajudavam ele para que ele se desviasse cada vez mais do caminho do bem, do caminho reto, vamos assim dizer. Então esses espíritos precisavam também passar por um certo período também de educação. Então tudo tem uma finalidade aqui. Quantos falem? A gente vê padre e tal, padre isso, padre aquilo, aconteceu isso, pedofilia. Por quê? Porque eles saíram da rota do GPS deles. Mas não estão perdidos para sempre. Porque Deus nos ama infinitamente e sempre nos dá novas oportunidades. Isso é uma grande verdade. Então aquele jovem que tinha na programação dele de não casar, aí o que é que acontece? Ele não nasceu padre, claro. Era a família que escolhia, a família indicava, a família levava, porque a família também fazia parte desse planejamento. Quando ele chegou aos seus 16, 17 anos, o auge da adolescência, né? Dos hormônios, e ele muito agitado dentro de casa, atacado, tudinho, aí dizia o quê? Está precisando namorar, está precisando de mulher. Leva ele por aqueles locais, não sei o quê. O pai tinha essa missão antigamente. Veja que coisa, né? Levaram para o psicólogo, e o psicólogo disse, você é muito jovem, você não tem que reprimir nada não, você tem que dar vazão. Olha que psicólogo mal preparado, moralmente e tudo, para dar uma, não é?
Porque se a pessoa tem tendência para o álcool, dê vazão, tem tendência para a área sexual, dê vazão, viva todas as experiências que você... Não é assim. Você tem que saber o que é que me convém, o que não me convém, quais são, né, as consequências disso aqui, se eu tomar esse caminho, como é que vai ser, eu tenho que trabalhar minha moralidade, eu tenho que trabalhar o respeito, eu tenho que trabalhar minha disciplina, eu tenho que trabalhar um monte de coisa aí. Você tem que desenvolver seus valores, né, os valores morais. E ele, o psicólogo, disse isso, e o pai também era um tipo machão que comportava com esse tipo de pensamento, e aí levou ele para um cabaré. E lá ele conheceu uma mulher que ela tinha, que era justamente o tipo de mulher que se afinizava com o tipo de homem que ele era no passado. Os instintos bestiais. Então a gente vê que tem muita gente que ainda tem esses instintos, precisa trabalhar. Às vezes está num relacionamento sólido todo dia, não, mas eu preciso modificar, eu preciso conhecer novas experiências, não, porque aqui está muito... E aí vai buscar novas experiências, e aí a coisa desanda. Foi como o caso do rapaz, desandou. Porque ele conheceu essa mulher, ficou viciada nela, só queria ela. Porque ela fazia, né, todas as coisas bestiais. Ela não tinha valor nenhum na área afetiva, não é? Ela como ser humano, né? Ela era uma pessoa que precisava evoluir muito nessa área. E aí o que é que acontece? Ela engravida dele. Vem um espírito naquela situação ali e vai ajudar ela a tirar ele do bom caminho. E tiram. E ele desencarna com 40 e poucos anos, com sífilis, com doenças venéreas, doenças graves naquela época. E ele retorna ao plano espiritual falido. Os espíritos que precisavam de reencarnar, ter ele como pai adotivo, estavam lá pendentes. E eu estava no encalço dele, continuava no encalço dele. E ele desviou-se da missão dele. Então, algo muito sério, certas experiências. Não, eu vou aqui só para experimentar isso aqui, eu vou ver como é que funciona isso aqui, vou ver. É um risco. Porque você pode ter latente dentro de você tendências que você próprio às vezes desconhece. Então é muito arriscado certas experiências na vida. Não vale a pena. Né? Então, quando ele diz aqui divino, esse planejamento acontece no plano espiritual. Porque espíritos, nós precisamos nos reencontrar aqui, precisamos formar uma nova família, precisamos aprender a respeitar e amar um ao outro. Porque é um exercício muito grande de evolução. Quer evoluir mais rápido? Case. Quer demorar na evolução? Viva sozinho. Porque você vai evoluir mais lento. Porque sozinho você não vai abdicar de nada, dedicar pelo outro. Porque a gente casado, até o lado da cama é negociado. Eu só gosto muito desse lado aqui, você gosta desse lado. Não, eu só gosto disso aqui, não, porque isso aqui eu gosto disso aqui. Esse copo aqui tem que ser assim. Não, eu gosto de... Não gosto quando você faz isso. E o outro fica, não, eu gostaria de fazer... Não, eu não quero, não vou, não sei o quê. E o outro, não, mas embora. E fica assim, negociando. Às vezes você tem que ceder, às vezes, de um lado. Às vezes é o outro que tem que ceder do outro lado, não é? Então, nem sempre é o nosso desejo, a nossa vontade que vai prevalecer. Quantas vezes, quantas situações que a gente abdica em nome da família, em nome dos filhos, em nome de uma mãe, em nome de, né? Então, eu tenho uma outra amiga que ela estava num relacionamento e a mãe dela ficou dependente dela fisicamente, adoeceu gravemente e ficou com um hospital residência. E ela começou a ter muito mais atenção para a mãe que estava traqueostomada, assim, traqueostomizada, estava precisando de muito mais cuidado. E o marido sentiu que não tinha mais a mulher como ele tinha antes, mas aquilo era uma fase. E ele chegou para ela e disse, escolha, ou sua mãe ou eu. Tá vendo? E ela escolheu. Quem? A mãe. Tem casal que não escolhe assim não, bota a mãe no asilo, bota a mãe em outro local, tudinho, entrega, não é? E por aí vai. São escolhas, são responsabilidades que nós assumimos.
perante a vida. E ela ficou durante ainda 5 anos com a mãe desencarnou. Hoje ela continua só. Quando eu a conheci, ela estava num tratamento psicológico.